Estamos terminando nosso capítulo, falta pouca coisa. Hoje nós vamos falar sobre separação de misturas, tá? Página 225. Você estudou que existem diferentes tipos de misturas e que elas podem ser formadas por diversos componentes. E se em vez de formar misturas, nós quiséssemos separar seus componentes, isso é possível por meio de técnicas de separação de misturas. Será que é possível separar a areia, o óleo e a água? Tá aí o desenhozinho, ó. Será que é possível separar? Leia a situação a seguir. Para preparar café, Samuel adiciona 2 colheres de sopa de pó de café no filtro de papel. Em seguida, despeja água aquecida sobre o pó de café cuidadosamente, formando uma mistura. 1. O que aconteceu com a mistura que Samuel preparou? Complete o texto com as informações adequadas entre parênteses. Tem 2 coisas que você pode completar em cada parênteses, então você escolhe a que combina aí, tá? Os componentes do pó de café que não se dissolveram ou se dissolveram na água aquecida ficaram retidos no filtro de papel. A água e os componentes do pó de café que não se dissolveram ou se dissolveram nela atravessam o filtro de papel e foram coletados em um recipiente. Então você ia ter que colocar não se dissolveram ou se dissolveram aí para completar a frase, tá? Então no primeiro espaço fica não se dissolveram. Os componentes do pó de café que não se dissolveram na água aquecida ficaram retidos no filtro de papel. A água e os componentes do pó de café que se dissolveram nela atravessaram o filtro de papel e foram coletados em um recipiente. Então, primeira linha, não se dissolveram, na segunda se dissolveram. O modo como Samuel preparou o café envolve uma técnica de separação de misturas chamada filtração. Além dela, existem outras técnicas como a decantação, a evaporação, a destilação e a centrifugação. Página 226. Filtração. Nós vamos falar sobre a filtração. Observe a atividade que Rodrigo realizou em sala de aula. Ele pegou uma garrafa, o Rodrigo encaixou a parte superior de uma garrafa plástica em sua parte inferior, formando um funil. Em seguida, ele colocou uma camada de algodão e outra de areia no funil, formando um filtro. Então, essa partezinha, ele pegou a garrafa, cortou a garrafa, colocou algodão e em cima colocou areia. Rodrigo colocou um pouco de solo em um recipiente com água e misturou bem com uma colher, até resultar em uma água barrenta. No outro recipiente, ele colocou água e barro e mexeu. Por fim, ele despejou a mistura de água e solo no funil. A água que caiu no interior da garrafa estava menos barrenta que a água que foi colocada no funil. Então, isso aí foi uma experiência, que o Rodrigo fez. Se você quiser fazer em casa, ela é uma experiência muito legal. Dá para você fazer só algodão, a areia e o barro e a água. Então, bem fácil as coisas. E ele diz aí, em sua opinião, por qual razão a água que caiu no interior da garrafa estava menos barrenta que a água despejada no funil? O que é que vocês acham? Por que isso aconteceu? Vamos ver? A maior parte das partículas de solo presentes na água barrenta ficou retida no filtro construído por Rodrigo. Essa situação envolve a técnica de separação de misturas chamada filtração. Na filtração, a mistura passa por um filtro. A maior parte dos componentes insolúveis em água e geralmente sólidos fica retida no filtro, enquanto o restante da mistura o atravessa. Essa técnica de separação de misturas é comum
em nosso cotidiano e pode auxiliar no cuidado com a saúde. Então, a filtração, ela retira, né, partículas aí, componentes, né, da água, por exemplo, ela filtra, né, e essas partículas e essas coisas, vamos dizer assim, essas coisas que não prestam, elas ficam no filtro, né, ficam aí retidas, certo? Que a mistura vai passar pelo filtro, né? Então ela vai ser filtrada. As coisas ruins ficam no filtro e só saem as coisas boas, certo? Na decantação. A decantação, Débora fez o suco de maracujá. Ela bateu a polpa da fruta no liquidificador com água, mas se esqueceu de mover as sementes que ficaram trituradas, como mostra a imagem ao lado. Então tá aí, ela fez o suco dela, ó, de maracujá, bateu as sementes com tudo e ficou aí, ó, misturada as sementes, né, os pedacinhos das sementes misturadas no suco. Como você acha que Débora pode separar as sementes trituradas do suco sem utilizar uma peneira? Como é que ela vai tirar essas sementes sem utilizar uma peneira? Porque se a gente fizer isso, a gente vai pegar a peneira, né, e vai coar o suco. Mas se eu não tiver uma peneira, como é que eu vou fazer isso? 4. O que você acha que irá acontecer com as sementes trituradas se Débora deixar o copo de suco em repouso por um certo tempo? Ela fez o suco, não tem a peneira para coar e deixou o suco lá quietinho dentro da geladeira, vai ficar um pouquinho mais gelado. O que é que você acha que vai acontecer? Eu acho, será que é, hein? Que as sementes vão tudo pro fundinho do copo. Será que é isso? Será que é? Será que não é? Vamos ver, gente, se é isso mesmo. Na situação apresentada acima, as sementes do maracujá não se dissolvem na água e se depositam no fundo do copo após certo tempo em repouso. Olha aí, acertei. Essa situação envolve uma técnica de separação chamada decantação. Então, a semente lá, eu deixei meu copo, fiz o meu suco, bati a semente toda, ficou tudo misturado. Eu não tenho uma peneira. O que é que eu posso fazer? Deixo o meu suco lá, quietinho, de repouso lá, né? Espero um tempinho e as sementinhas vão tudo pro fundo do copo, né? Depois que elas forem tudo pro fundo do copo, eu posso pegar o suco e colocar no outro copo, ou então beber o suco do jeito que está no mesmo copo, porque as sementinhas vão estar tudo lá embaixo. Então, esse processo aí é decantação. A decantação pode ser utilizada, por exemplo, para separar componentes da mistura que não se dissolveram na água. Nessa técnica, a mistura é deixada em repouso e, após algum tempo, seus componentes se separam, podendo flutuar ou se depositar no fundo do recipiente. Veja abaixo. Na figura A, um pouco de solo foi misturado com água em um copo, resultando em uma água barrenta. Tá aí a água e barrenta, marrom. Na figura B, após certo tempo, grande parte das partículas de solo se depositaram no fundo do copo e a água se tornou menos barrenta. Ela não ficou limpa, né? 100% limpa. Mas boa parte do barro foi para o fundo, né? Por que você acha que a aparência da água mudou entre as etapas A e B? Né? Na figura B ela se tornou mais límpida, porque grande parte, né, das partículas de solo, né, que estavam na água foram para o fundo do copo, ou seja, né, aconteceu uma decantação, né, as partículas de solo foram para o fundo do copo, então aí a decantação. Tá? Então, a diferença aí da filtração para a decantação, a filtração, as partículas vão passando por um filtro e vão ficando no caminho, né? A decantação não.
partículas vão tudo lá para o fundo. Na página 228, a gente vai falar sobre a evaporação. Você acha que é possível separar componentes solúveis em água? Solúveis é aquele que se desmancha, né? Se mistura na água. É possível separar? O sal de cozinha é obtido da água do mar nas chamadas salinas, onde o sal é separado da água. Isso é possível graças a uma técnica de separação chamada evaporação. Então, tá aí, ó. Eu pego a água com o sal, né? Deixo esse copo com água no sol, a água evapora e fica somente o sal. Certo? Isso é o que acontece aí, ó. Nessa figura ele está mostrando, ó, a salina. Ele pega a água salgada, né? E deixa num espaço, essa água vai evaporando e vai ficando somente o sal. O sal que a gente utiliza na cozinha é feito desse jeito. A evaporação é uma técnica de separação de misturas utilizada para separar tanto componentes solúveis como insolúveis em água. Nessa técnica, a mistura é aquecida e a água evapora, separando-se do restante da mistura. Veja abaixo como ocorre a separação do sal das salinas. Então, olha aí, ó, na primeira figura, a água do mar é encaminhada a tanques rasos que recebem luz solar diretamente. Após certo tempo, a água evapora, restando o sal, que é retirado do fundo do tanque. Então tá aí, ó, o rapazinho aí puxando, né, o sal. O sal obtido após a evaporação das salinas não pode ser diretamente consumido pelo ser humano. Esse sal precisa passar por vários processos que incluem a adição de iodo. O iodo é um nutriente essencial ao funcionamento adequado do organismo e deve ser consumido diariamente em pequenas quantidades na alimentação. Então tá aí, ó. Ele passa pelo processo de industrialização, né? Ele passa por um processo que não é só chegar lá na salina, pegar o sal e consumir não, tá? Então, aprendemos aí algumas técnicas, né? Aprendemos filtração, decantação e evaporação. Próxima aula vamos ver destilação e centrifugação, tá? Então, beijinhos e até a próxima aula.